Bem, pessoal, hoje nós vamos, adentrar aí nos transtornos alimentares, tá? Os transtornos alimentares, eles entram nos transtornos de ansiedade. E daí, pessoal, nós vamos ver alguns tipos de transtornos alimentares. Existem vários tipos de transtorno, nós vamos ver os mais comuns, tá? E alguns que são mais interessantes, ok? Estou bem, Laís, obrigada. E daí, pessoal, como os transtornos alimentares, eles entram dentro dos transtornos de ansiedade, né, que eu falei para vocês, é, as pessoas vão relacionar a comida com a ansiedade, ou comendo muito, ou comendo pouco, tá? Ou relacionando, né, a comida a outros objetivos, né? Como, por exemplo, os fisiculturistas, que eles trabalham essa questão, né, do corpo escultural, porém, né, a questão alimentar, a questão proteica, ela é diminuída, tá certo? Mas a gente trabalha porque tudo que é desencadeado com um objetivo aparentemente não saudável, que traz ansiedade para o paciente e que faz com que ele coma muito ou coma pouco, adentra aí nos transtornos de ansiedade, tá? Precisa ser visto, tá? E caso a ansiedade se manifeste com muita intensidade, adentra aí nos transtornos de ansiedade. Então, também conhecido como disfunção alimentar, são termos amplos usados para designar quaisquer padrões de comportamentos alimentares que causem severo prejuízo à saúde do indivíduo, né? É aquilo que eu falei para vocês, ou no sentido de comer muito, de comer em excesso, ou no sentido da falta desse alimento, tá? Os transtornos, eles têm como fatores de risco a questão, né, é, em suma, é a questão dos padrões, tá? Esses padrões que são divulgados na mídia, eles atingem mais as mulheres, tá? Hoje, né, ele também, hoje, mas há um certo tempo, né, ele já vem também atingindo os homens, né? A questão de corpos esculturais, de corpos bonitos, de corpos bem cuidados, tá? Nos padrões estéticos que a mídia nos orienta como o padrão real, né? O padrão perfeito, tá? E assim, o maior fator de risco que nós temos é justamente essa questão do padrão, tá? Então, muitas vezes a pessoa que quer entrar no padrão ou viver sempre naquele padrão, tá? Ela muitas vezes faz dietas, né, mirabolantes, certo? Onde não se vê a questão da qualidade alimentar, mas vê a questão de entrar no padrão de um corpo bonito de qualquer maneira, tá? Daí a mídia, né, ela influencia muito, porque nós vemos, né, nas telenovelas, nas propagandas, né, as mulheres aí com corpo, né, escultural, né, mostrando que aquele é o verdadeiro padrão de beleza, tá? E as mais atingidas, nós temos aí as mulheres, principalmente os adolescentes, tá? Mas a gente sabe que esse fator de risco, ele também, né, já entra aí os homens, certo? Então, aí, pessoas ligadas ao esporte, ao mundo artístico, como vocês vão ver
aqui nos slides a questão dos fisiculturistas, tá? Então, esses, né, são as pessoas que adentram aí como fatores de risco, né, porque eles tendem a seguir esses padrões, tá? E a mídia, ela está, né, no topo aí, né, dos fatores de risco. As possíveis causas. Nós temos aí os aspectos culturais, né, que a gente já viu, né, a questão do padrão, né, que a mídia coloca, que a sociedade coloca, né, que até os antepassados colocam no sentido de as filhas serem modelos, né, as filhas serem Miss, e daí as filhas já são criadas nessa cultura, né, de ser magra, de ter um corpo perfeito, tá? E daí muitas vezes elas, né, são realmente alvo dessas dietas, né, não de boa qualidade, tá? Que fazem com que a todo custo tenham aí um padrão de corpo perfeito. Entra a questão dos fatores biológicos, psicológicos e familiares, né? A questão muitas vezes das tendências que uma ou outra pessoa tem no sentido da obesidade ou no sentido da magreza, tá? E daí elas não gostam do seu próprio corpo, ok? E vem a questão psicológica, tá? Onde eu tenho que ter um corpo perfeito, porque a minha amiga tem um corpo perfeito, porque a ex-namorada do meu atual namorado tem um corpo perfeito, e daí esse psicológico faz com que muitas vezes eu tenha um corpo perfeito, mas veja ele de outra maneira, como no caso da anorexia, eu coma compulsivamente por isso, porque eu não chego a esse padrão de beleza, tá? Isso vai mexendo com o psicológico, tá? A questão do neurotransmissor, que também pode trabalhar aí na questão do transtorno, é a serotonina, que ele traz um equilíbrio com relação a esse humor, tá? Por isso que muitas vezes essas pessoas, elas costumam apresentar algumas agressividades e irritabilidades quando elas querem, né, fazer dietas radicais e não conseguem, tá? Quando elas comem compulsivamente, certo? E aí, pessoal, nós não vimos ainda a psicofarmacologia, mas eu já adianto para vocês, tá? Como um problema, tá? Dentro dos transtornos mentais, a questão do uso da fluoxetina, ok? Muitas pessoas fazem uso da fluoxetina porque outras pessoas indicam, porque outras pessoas dão, não porque o psiquiatra passou, tá? Como também muitas delas chegam no CAPS pedindo fluoxetina porque elas querem emagrecer, ok? E, pessoal, a fluoxetina, ela não serve para emagrecer. Ela é um ansiolítico, tá? Muitas vezes pode até ser usado como antidepressivo, e daí elas tendem a diminuir a ansiedade dessa pessoa, tá? Desse paciente que apresenta um transtorno de ansiedade, que apresenta um sofrimento psíquico, que está necessitando e foi prescrita pelo psiquiatra, pelo médico, a fluoxetina, tá? Mas algumas pessoas chegam a usar fluoxetina no intuito de emagrecer, certo? E a fluoxetina, ela não emagrece, tá? Ela diminui a ansiedade da pessoa. Se essa pessoa come compulsivamente quando está ansiosa, né? Se o comer compulsivo for desencadeado pela ansiedade, tá? Então, a fluoxetina vai fazer com que essa ansiedade diminua. Consequentemente, ela vai comer menos, tá? Mas tem pessoas que não comem devido à ansiedade, tá? Elas comem por compulsão realmente,
certo? Por aquilo que a gente, no popular, chama, né, comer com os olhos. Ela não tem mais fome, mas ela ainda come porque é bonito, porque acha que é gostoso, porque tá vendo aquilo e nunca comeu, e daí come, 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 certo? Então, a questão da fluoxetina, pessoal, nós, como cuidadores dos medicamentos dentro do CAPS, né? Logicamente que os medicamentos dos nossos pacientes, tá certo? Mas a gente, como orientação, como consulta de enfermagem, se nós pegamos um paciente, uma pessoa, né, que quer fluoxetina para diminuição de peso, a gente tem que explicar, né, a questão que a fluoxetina, ela diminui a ansiedade, tá certo? E daí, pessoal, nós temos alguns tipos, né? Agora nós vamos falar aí dos tipos. Os tipos mais conhecidos que nós temos é a anorexia e a bulimia, tá? Mas nós temos outros, e a gente vai ver também, tá? Então, a anorexia é um transtorno alimentar onde a pessoa tem uma imagem distorcida de si mesma. Na realidade, ela não come, ela faz uma dieta rigorosa, onde ela passa dias, muitas horas em jejum, sem comer, tá? E ela vai realmente perdendo peso porque ela não se alimenta, ela tem realmente uma restrição alimentar, certo? E daí o que é que acontece? Ela vai muitas vezes ficando caquética, porque ela vai perdendo a massa corporal devido à não alimentação, devido a essa restrição radical de comida. Mas o psicológico dela cria uma imagem distorcida da mesma, onde ao se ver no espelho, ela se vê gorda, tá? Ela nunca se vê magra, e ela pode estar lá caquética, mas ela está se vendo gorda, ok? Então, a anorexia, este quadro se caracteriza principalmente pela recusa do indivíduo em manter um peso mínimo esperado para a idade e altura, tá? Ela não quer ter o peso que corresponde à idade e à altura dela. Ela quer ter sempre menos. Através de restrição do comportamento alimentar, pelo temor excessivo em ganhar peso e pela distorção da percepção da imagem corporal, né? Aquilo que eu falei para vocês. A imagem dela, ela vê a imagem distorcida, tá? A perda de peso é obtida pela redução intensa da dieta, onde nela o paciente que desenvolve anorexia, tá? O paciente que desenvolve anorexia, ele vai perder realmente a massa corporal, tá? Mas, como vocês estão observando aqui, quando ela se olha no espelho, ela tem uma imagem distorcida do seu corpo. Então, ela se vê gorda, mesmo estando caquética, tá? A anorexia, ela atinge mais as mulheres e as adolescentes, ok? Causa de morte para essas adolescentes, além de trazer, né, para as adolescentes e para as mulheres, né, causa de morte, além de trazer complicações para a sua vida, como ela vai ter uma desregulação menstrual, tá? Os hormônios, devido à não alimentação, devido a essas rigorosas com relação ao comportamento alimentar, ela passa fazer com que os hormônios se alterem, tá certo? Então, muitas vezes ela vai parar o período menstrual, né? Ela não vai mais conseguir menstruar devido a essa questão hormonal, tá? Além disso, pele seca, tá? Porque a gente sabe que a pele, ela precisa ser hidratada, tá? E devido à restrição alimentar, não há uma hidratação nessa pele, então ela começa realmente a ficar ressecada, a muitas vezes apresentar rachaduras, tá? Além da questão da fraqueza, da fadiga, por ela não apresentar energia,
devido à restrição alimentar, ok? E daí a causa de muitos óbitos, né, nas mulheres e nas adolescentes. Aureluce, na verdade, assim, não é que seja obrigatório, tá? Que a bulimia, né, leve à anorexia. A pessoa ela pode desenvolver a anorexia, como a pessoa ela pode desenvolver a bulimia, tá? E nenhuma virá a outra, ok? Porque na a bulimia, ao contrário da anorexia, na bulimia a pessoa come, certo? Ela não tem uma restrição tão radical, tão restrita como na anorexia. Na bulimia ela até consegue comer. Só que quando ela come, vem um sentimento de culpa, tá? Por ela ter comido. Aí o que é que acontece? A ansiedade que aumenta devido a esse sentimento de culpa faz com que ela provoque o vômito, né, no intuito de ficar magra, no intuito de colocar para fora tudo que comeu, tá? Então, ocorre uma indução dos vômitos, assim como ocorre o uso de laxantes, o uso de diuréticos, tá? Para realmente ela se manter magra, ok? E na bulimia ela se ver magra, tá? Não há uma imagem distorcida como no caso da anorexia. Porém, né, existe esse sentimento de culpa, tá? Que ela tem porque comeu, ok? Então, a bulimia, esse quadro é caracterizado por compulsões alimentares periódicas, ingestão da quantidade de comida em curto espaço de tempo, seguidas de métodos compensatórios inadequados, que são vômitos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes ou diuréticos, prática de exercício em excesso, para evitar o ganho de peso. Aqui, né, vocês observam ela comendo, né, o comer compulsivo, tá? E a questão da indução do vômito, ok? Aqui também atinge mais mulheres e adolescentes. Pode apresentar problemas de pele, como ressecamento, devido, né, ao uso de diuréticos e ao uso de laxantes. Vai haver o aparecimento de problemas gástricos, tá? Problemas de esôfago, ok? E faz com que, né, ela desenvolva aí também problemas intestinais, certo? É, e daí nós vamos, dei um branco aqui agora, ó. E daí nós vamos para os transtornos do comer compulsivo, tá? Aqui, pessoal, são aquelas pessoas que comem, tá? Compulsivamente, tá? São os indivíduos que apresentam episódios de comer, de compulsão alimentar, porém, diferentemente da bulimia nervosa, não utilizam métodos purgantes para eliminar os alimentos ingeridos, ou a forma corporal. As pessoas perdem o controle durante os frequentes ataques de comer compulsivamente e só conseguem parar de comer quando se sentem fisicamente desconfortáveis, tá? Então, ao contrário do que nós vimos na anorexia e na bulimia, né, que tem a intenção de perder peso, no transtorno do comer compulsivo, não há padrões de beleza, tá? O padrão aqui é de satisfação do desejo de comer, tá? Seria o comer com os olhos, tá? Aqui a pessoa está com fome, ela come. Daí ela já se satisfez, já matou o seu desejo de fome.
Só que ela quer comer mais, porque ela tem uma compulsão por comida. Então, quanto mais comida, quanto mais a comida seja bonita, cheirosa, né, que ela já conhece, que a satisfaça, ela está comendo. Até que ela se sente fisicamente desconfortável, tá? Onde realmente ela não aguenta mais comer, tá? Como, né, falou, aqui não há uso de nenhum medicamento, não há uso de não há sentimentos de culpa, tá? Não há vômito, não há laxantes nem diuréticos, não há distorção do corpo, porque aqui o corpo não é o padrão, tá? Aqui o objetivo é comer. E como consequência, talvez, né, do transtorno do comer compulsivo, nós temos a obesidade, tá? Sabe-se atualmente que algumas pessoas possuem mais facilidade para acumular gordura do que outras. Essa informação envolve aspectos metabólicos, genéticos, culturais e comportamentais, destacando-se assim a antiga ideia de que o obeso era uma pessoa gulosa, desprovida de controle e de vontade de cuidar de si própria. Certas doenças endócrinas, como hipotiroidismo ou outros desequilíbrios hormonais, podem colocar o indivíduo sob uma maior propensão a tornar-se obeso. Porém, estes casos significam apenas 2% do total. Talvez a obesidade seja uma consequência, né, do transtorno do comer compulsivo, certo? Porque nem todos os casos é devido a comer, né? Como fala aí, algumas doenças levam realmente a pessoa a ter mais acúmulo, né, de gordura, tá? A ter mais tecido aí adiposo, tá? A questão metabólica, tá? Onde o metabolismo, ele é lentificado, tá? Ele sempre se apresentou mais lento, que faz com que a pessoa venha realmente a ganhar mais acúmulo de gordura, tá? E a questão também do comer, certo? Que entra aí em alguns casos, que a obesidade pode estar relacionada ao transtorno de comer compulsivo, né? Que se junta aí ao metabolismo corporal lento, que faz com que a pessoa acumule muito tecido, né? Muita gordura. Né? Nos outros casos, como nós já falamos, a questão da doença que faz com que a pessoa tenha uma maior, né, propensão, uma maior predisposição à obesidade, tá? Né? A questão da obesidade mórbida, tá? Onde isso vem, está cortando a voz, é só para Thalita. Ai, senhor, não comece não, internet. É só para Thalita, pessoal. Aqui tá bom, tá bom? O Wellington está bom. Veja isso, Thalita, se melhorou. Aí, pessoal, né, nessa questão da obesidade, tá cortando também? Aqui também peraí. Voltou ao normal. Pronto, vou falando. Se prejudicar muito, vocês falam que eu tô devendo aquela aula. Ó, o Wellington está sempre normal, muito bem. Ó, aí, pessoal, nós temos nessa questão da obesidade mórbida, tá? Que a obesidade, ela traz, né, uma carga de ansiedade muito grande para a pessoa, né? Porque vai fazer com que essa pessoa fique limitada a desenvolver né, muitas atividades, né? Muitas vezes até a questão do deambular é prejudicado devido, né, à obesidade, tá certo? Onde essa pessoa, ela vai se prostrar, né, ficar sentada, tornar-se uma pessoa acamada, porque ela não aguenta o seu próprio peso, ok?
Quando a pessoa já tem essa predisposição à obesidade, né? De onde vem essa predisposição? Familiar, certo? Se na minha família já tem muita gente com essa predisposição da obesidade, então eu tenho que começar a cuidar, né, logo como preventivo para que eu não venha a ficar nesse estado, tá certo? Além disso, né, as complicações psicológicas, né, de ele ver-se, né, ter sua aparência dessa maneira, né, gordo demais, as limitações, a questão de não poder muitas vezes viver em sociedade, conviver com a sociedade, né, porque está limitado a uma cama, porque está limitado a uma cadeira, tá? Muitas vezes tinha uma profissão e agora não consegue mais desenvolver essa profissão, tá? Então, essa questão ambiental, ela mexe muito com o psicológico aí, do obeso. E nós temos aí a vigorexia, tá? A vigorexia, pessoal, é um transtorno, tá? Que ele não se enquadra perfeitamente nos transtornos alimentares, tá? Porque na realidade aqui, na vigorexia, a compulsão é pela escultura do corpo, né? Que são a questão dos fisiculturistas, tá? Porém, Dalgala Rondo e outras literaturas inclui a vigorexia nos transtornos alimentares, dentre os tipos, tá? Porque muitas vezes, para se ficar com esse corpo escultural, ele tem que abrir mão de certos alimentos, tá? O que a faz, né, ficar em uso de anabolizantes, tá? Prejudicando, assim, a questão da qualidade alimentar, tá certo? Então, aí, a compulsão não é por comer demais, nem por comer de menos. A questão é pela qualidade da alimentação, tá certo? E não é satisfatória. Tá? Também acho horrível, viu, Aurelúcia? Mas a compulsão aqui é pelo corpo escultural, né? Onde existe até uma competição, né, dentre os fisiculturistas, não sei qual o nome da competição, tá? Mas que vem nessa questão aí, eles disputam com relação ao peso, né, os mesmos pesos, e daí o corpo mais definido, tá? Nós temos outro tipo aí, que é a síndrome gourmet, tá? Aqui, pessoal, na síndrome gourmet, são pratos, tá? São pessoas que preparam, compram e fazem comida, tá? E essas comidas, elas têm que ser diferenciadas, certo? E, assim, entra nos transtornos alimentares porque eles criam uma obsessão no sentido da disputa, tá? No sentido de fazer a comida mais bonita, a comida mais cheirosa, a comida mais exótica, mais atraente, tá? E como, né, fala-se em alimento, daí entra nos transtornos alimentares, tá? Mas a compulsão não é por comer, nem não comer. A compulsão é em fazer o alimento, tá? E nós temos o transtorno alimentar noturno, que aí entra, né, os famosos assaltantes da geladeira, certo? Só que, pessoal, não é todo mundo que é considerado o assaltante de geladeira dentro dos transtornos alimentares noturnos, tá? Para ser considerado um transtorno alimentar noturno, tem que se ter algumas diferençazinhas, alguns aspectos aí. A questão de as pessoas, elas não lembram o que fizeram
na noite. O que comeram na noite, enquanto dormiam, tá? Elas realmente vão até a geladeira, comem, muitas vezes comem compulsivamente, tá? E elas não lembram de nada disso, certo? É diferente de a pessoa tá dormindo, acordou, teve fome, né, e foi lá assaltar a geladeira, certo? Isso aí, né, assaltou mesmo, mas ele não apresenta transtorno alimentar noturno. O do transtorno alimentar noturno caracteriza-se pelo comportamento alimentar durante as noites, mesmo que a pessoa continue dormindo, não se lembra de nada ao despertar e negam sobre o fato quando informados por outra pessoa. Um fato importante é que são pessoas que geralmente fazem uma dieta rígida alimentar durante o dia, tá? Então, a questão, pessoal, é a questão aí do subconsciente, é a questão do inconsciente, tá? Durante o dia, eles conscientemente fazem dietas restritas. No período da noite, o inconsciente desperta a questão da fome. E daí eles vão se alimentar, tá? Eles vão saciar essa fome, ok? Porém, eles não lembram, porque são pensamentos do inconsciente, ok? E aqui nós temos aí, né, a nossa figurinha. E por último, pessoal, nós temos aí a famosa pica, tá? Que acomete muito as gestantes, tá certo? Que é um transtorno que se caracteriza pela ingestão de substâncias não comestíveis, como sabonete, tijolo, argila, cascas de pintura, gesso, giz, cinzas de cigarro. As pessoas com maior propensão a desenvolver o transtorno de pica são mulheres com tendência histérica, grávidas, pessoas de certos grupos étnicos, nos quais estes comportamentos normais, indivíduos que passaram por sérias restrições no comportamento alimentar, tá certo? Aí, pessoal, esse tipo de transtorno alimentar, a pica, ela também entra especificamente como transtorno de ansiedade, tá? Onde ela só é apresentada no período gestacional, certo? Então, quando a mulher ela não tem nenhum transtorno, tá? Nenhum transtorno mental, e ela desenvolve aí a pica, tá? O transtorno de pica ele vai entrar na questão do transtorno de ser um transtorno de ansiedade. Então, essa mulher ela vai ser orientada à questão do acompanhamento psicológico. Pronto, Laís, né, talvez tenha apresentado aí a pica, tá? Mas aí, pessoal, não é só a questão, né, de comer uma única vez, né? É a questão de comer mais de uma vez, comer algumas vezes, sentir esse desejo, tá? E daí muitas mulheres, né, elas vão associar esse desejo à ansiedade, né? Não sei se Laís aí estava ansiosa, certo? Mas é sempre associado a uma ansiedade, a uma situação onde essa gestante está passando que desenvolva aí a sua ansiedade. Nós temos aí, né, nossas mulheres aí comendo sabonete. Aqui, ó, o homem que comeu aí, ó, acho que isso é ferro, né? Como tratamento, nós temos que restaurar o comportamento alimentar adequado, estabelecer o peso considerado normal para a altura e para a idade do indivíduo. E precisa de uma equipe multiprofissional, tá? É estranho, Laís?
E precisa-se realmente de uma equipe muito profissional, porque aí vai entrar o médico, né, o nutricionista, vai entrar algumas especialidades médicas, tá, como gastro, como é, é, dermatologista, é, também vem a questão do psicólogo, como eu falei para vocês, né? Esse psicólogo, ele vai trabalhar não só o paciente, né, que apresenta transtorno alimentar, mas também a família, certo? Para que ela entenda e não recrimine, ok? Nós da enfermagem, tá? Entramos aí, né, a questão dos terapeutas, o psiquiatra, com relação às medicações controladas, então é uma equipe realmente muito profissional que vai cuidar dessa pessoa. Além de que, pessoal, dependendo do transtorno, principalmente os mais extremos, né, como anorexia, bulimia e a obesidade, esses pacientes estarão em constante internação hospitalar. Como cuidados de enfermagem, nós temos aí compreender o problema das pessoas que sofrem mentalmente, tá? Por isso, trabalhar a família, para que essa pessoa não seja só julgada, né? Para que a família ela veja que a adolescente está se escondendo quando vai comer, tá? Que ela está sempre comendo sozinha, ou antes ou depois da família. Tem que se observar esses comportamentos. Daí, pessoal, a importância da educação em saúde, de nós estarmos fazendo um papel aí de multiplicadores do conhecimento, né, através das escolas. Lá está o nosso público-alvo, e que podem levar isso para casa, e os pais se alertarem com relação a isso. Além de se poder fazer, né, essa educação em saúde com os próprios pais dos alunos, tá? Entender os efeitos de suas atitudes e habilidades para intervir nesse contexto assistencial, tá? A importância da terapia, a importância do psicólogo para que essa pessoa venha a se tem que ficar magro. Por que a ansiedade por comer? Tá? O que está relacionado com essa ansiedade? As relações interpessoais e promover a saúde mental. Tá? Então, vamos aí trabalhar, realizar a educação em saúde nas escolas para que a gente possa combater aí os transtornos alimentares. O público que nós mais, o local que a gente mais tem público de transtorno alimentar dentro das. Eita, Jesus. Voltei, estão me escutando? Ótimo. É sempre essa hora, né, que cai essa internet. Volte, Senhor.
É, não, e o engraçado, tá, pessoal? Eu nem tô conseguindo mais nem interromper aqui. Não, além de ser sempre essa hora, é só com vocês.